Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Em nome de Allah, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o mensageiro de Allah, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação. Esse Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, eu lembro que eu tirei do meu professor, do meu sheikh, Ash-Shinqiti, que dava aulas em Medina. Ele sempre iniciava de maneira às vezes bastante curta, e ele falava Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, e começava a aula dele na mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Medina. E eu sempre lembro que foi uma pessoa que nos ensinou muito e era um exemplo de pessoa pudorada. Até para falar com as pessoas, quando ele percebia que a pessoa tinha um erro, ele abaixava a cabeça, ele falava a verdade, mas você percebia que ele tinha vergonha de corrigir as pessoas. Era uma pessoa muito bonita mesmo, por dentro e por fora. Mashallah, tenho muita saudade do tempo de Medina, e que fique aqui o meu testemunho de que eu sempre me recordo dele e sempre peço para que Allah subhanahu wa ta'ala o abençoe, perdoe as suas falhas, o aumente em fé e o introduza no paraíso, inshallah, após o dia do juízo final. Aos meus irmãos e às minhas irmãs, no Brasil e em todos os lugares onde estão nos assistindo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estávamos falando sobre a fé, e então falamos sobre a vergonha e o pudor. Vimos que o muçulmano deve ser pudorado, vimos que onde o muçulmano deve praticar a vergonha e como ele deve ser, como e quando ele deve se sentir envergonhado e etc. E até nos estendemos bastante nesse assunto. Hoje nós vamos falar da justiça e da falta dela e da ausência dela, ou até mesmo de como não permitir que a injustiça cresça. Sem dúvida alguma, Allah subhanahu wa ta'ala colocou como característica, como uma das maiores características do muçulmano, a prática da justiça, ou o ato dele ser justo. A justiça, em árabe, al-adl. E a injustiça, al-zulm. Ou seja, a justiça e a injustiça. Então, o justo seria al-adil. Como o meu amigo e o meu sheikh e o meu companheiro Adel Peshri, o justo, e sem dúvida uma das pessoas mais justas que eu já conheci em toda a minha vida. Fica aqui o meu salam para o sheikh Adel, no Brasil, imam da mesquita de Criciúma, no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Adel, enquanto o injusto seria al-zalim, ou seja, aquele que pratica a injustiça. Allah subhanahu wa ta'ala primeiramente ordena no versículo da Surah An-Nahl, Inna Allah ya'mur bil-adl wal-ihsan. Inna Allah ya'mur bil-adl wal-ihsan. Sem dúvida, Inna Allah ya'mur, ou seja, ordena a justiça e o bem. Ou seja, o al-ihsan seria o bom comportamento. Porque é interessante que Allah subhanahu wa ta'ala fala que nós devemos ser justos, proibir a injustiça, mas ao mesmo tempo, com aquela pessoa que nós não permitimos que seja injusta, ela não deve ser maltratada também. Então, por isso essa comparação. Inna Allah ya'mur bil-adl wal-ihsan. Ou seja, que você seja... trate a pessoa, que ainda que ela não tenha sido justa, mas a trate bem. Num outro versículo, na Surah Al-A'raf, Qul, ou seja, se diga ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amara Rabbi bil-qist. Amara Rabbi bil-qist. O que é o qist? Com o equilíbrio, com a balança, ou seja, com a justiça, de ser justo das duas formas, de não ter dois pesos e duas medidas. E Amara Rabbi, ou seja, o meu Senhor me ordenou a ser justo. E não só ordenou, como Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu al-muqsitin. Yuhibbu
al-muqsitin. E Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala, ele não só ordena a justiça, ele ordena termos pesos iguais e medidas iguais para todas as questões, mas ele também gosta, ou seja, ele gosta daquele que pratica a justiça. Ou seja, a pessoa que é justa, a pessoa que é adila, uma pessoa justa, um homem justo, uma mulher justa, ela alcança o amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ama aquela pessoa que é justa. E isso é interessante, porque existem várias formas de você alcançar o amor de Allah subhanahu wa ta'ala, e não é só praticando as orações, não é só orando e se aproximando de Allah subhanahu wa ta'ala no jejum, ou agora no mês de Ramadã, mas também sendo justa. Sempre que você é justo, você alcança o amor de Allah subhanahu wa ta'ala. O dalil, a prova, é que Inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Num outro versículo na Surat al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. Ou seja, وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. Vamos parar um pouquinho neste versículo. وَإِنْ حَكَمْتَ. E se, por acaso, você for julgar entre eles, julgue entre as pessoas com justiça, com al-qist. Interessante aí essa partícula, وَإِنْ حَكَمْتَ, e se você for julgar. Por que Allah subhanahu wa ta'ala diz, e se você for julgar? Porque fazer um julgamento não é algo fácil e é digno de uma responsabilidade enorme. A responsabilidade que cai sobre aquela pessoa que julga é muito grande. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: "La tatlubul imara", não busquem a liderança, não busquem ser o líder de algo, porque eventualmente você vai ter que decidir litígios entre as pessoas. Innal imarata kanat kalala. Ou seja, essa autoridade, na verdade, é um fardo que você vai carregar. É pesado, é difícil, é duro. Ou seja, nenhum dos muçulmanos, ou o muçulmano, não deve pedir, ou não, deixa eu ser, eu quero ser o líder, e passar por cima de tudo e querer de qualquer forma obter a liderança. A liderança, e aí, Juan, meus irmãos e minhas irmãs, a liderança é algo que Allah subhanahu wa ta'ala agracia ou não as pessoas. E as pessoas devem se abster da liderança, devem ficar longe da liderança. Por quê? Até mesmo numa outra passagem, disse que a liderança, quando você pede a liderança, quando você almeja a liderança e pede de todas as formas essa liderança, e você comete um erro, as pessoas te cobram, as pessoas te condenam. As pessoas o quê? As pessoas te condenam por isso. Enquanto que, quando a liderança é dada a você, quando você é o escolhido para ser líder e erra, e comete o mesmo erro, as pessoas te ajudam. As pessoas te amparam, na maioria das vezes. Então, é muito complicado. Então, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala aqui diz: وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. Se você então chegar a um ponto onde não tem mais jeito, que você tem que fazer um julgamento entre uma pessoa e outra, ou entre um litígio e decidir se é haram ou se é halal, e essa responsabilidade cai sobre nós, os teólogos. Mas Sheikh, eu tenho essa e essa situação. Nesse caso, nessa situação, o que eu faço? Eu posso fazer isso ou devo fazer aquilo? Você tem que julgar aí. Tem que fazer um julgamento entre aquilo que é halal e aquilo que é haram. Entre o comportamento correto de uma pessoa e o comportamento errado de uma pessoa. Nesse caso, enfim, o julgamento tem que ser feito. Alguém tem que fazer, mas lembre-se sempre da responsabilidade. E não só lembrar da responsabilidade, mas lembrar da segunda parte do versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. Ou seja, julguem entre eles, decidam os litígios entre eles, bil-qist. E o que é al-qist? O que é a justiça? Ordenem de acordo com o Alcorão e com a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julguem de acordo com o Alcorão e com a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Sheikh, eu não tenho conhecimento do Alcorão nem da Sunna o suficiente para julgar. Não julguem. Não julguem.
o ato de você falar não sei, o ato de você falar não sei, o ato de você falar eu não tenho condições para isso, não é feio, não é errado. Pelo contrário, é onde entra a vergonha. Você não deve, essa é uma das vergonhas que você não deve ter, de falar, olha, eu não sei. Aliás, inclusive esses dias aqui eu fui convidado para fazer um programa, acho que agora, na próxima sexta-feira, um programa que vai ser ao vivo, de perguntas e respostas. A primeira atitude que eu tomei com eles foi o quê? O programa é ao vivo e a pessoa pode perguntar, inclusive, ao vivo. Chama-se o programa um encontro com o Sheikh, né? uma hora marcada com o Sheikh. E nesse programa vão haver perguntas e respostas ao vivo. E a primeira coisa que eu disse, me convidaram a participar, falei, sim, eu participo, não tem problema nenhum, fico honrado em participar aqui, em colaborar com o canal Córdoba, mas com uma condição. Qual que é a condição? De eu ter a possibilidade e a liberdade de dizer, não sei. Porque realmente pode vir uma pergunta de uma situação específica que eu não conheça e eu vou ter que me abster de dar uma determinada resposta. E isso não é vergonha. O mesmo exemplo que eu fiz, esse não é o meu exemplo, é o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algumas vezes foi perguntado para ele, por exemplo, quando foi perguntado a respeito do dia do juízo final, quando veio o anjo Gabriel e perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, me fale sobre a hora, o dia do juízo final. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse? Não sabe o perguntado mais que o perguntador. Ou seja, eu não sei. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, eu não sei, não me foi revelado esse tipo de coisa. Ou seja, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não teve vergonha, então não tenho vergonha vocês também de falar, eu não sei, eu não consigo julgar, eu não tenho condições suficientes, de conhecimento suficiente de julgar nessa questão, ou de discernir entre o certo e o errado nessa questão. Não existe nenhum problema. Mesmo porque, se você for fazer o julgamento, em que base deve ser o julgamento? O julgamento deve ser feito com base no Alcorão Sagrado e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nesse caso, não existe nenhum problema de você falar não sei. Então você deve ter o conhecimento, e se não tiver o conhecimento, não fale nada. Fala, não sei, pergunta para fulano, pergunta para ciclano, tem o sheikh aqui, tem uma pessoa que eu conheço ali que pode ter um discernimento melhor, haja dessa forma. وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَ النَّاسِ فَحْكُمْ بِالْعَدْلِ. Isso é um outro versículo do Alcorão Sagrado, ou seja, você julgar entre as pessoas, que pratique a justiça no seu julgamento. Mas eu volto que tanto a palavra qist, equilíbrio, ou a palavra adl, justiça, tanto o qist como o adl são tirados das salihat, são tirados das melhores obras. E vimos que as salihat, de onde que vem? Do Alcorão Sagrado e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julgar e ser justo não é nada fácil. A justiça hoje em dia, nós temos tantas influências, né, que não a do Alcorão e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas nossas vidas, que o julgamento ele não é uma coisa fácil. Às vezes, não o julgamento entre as pessoas, mas o julgamento para nós mesmos discernir o que é o melhor, o que é o pior, o que é o certo e o que é o errado. Portanto, não se envergonhem nem da pergunta, principalmente, de sair perguntando para poder definir, e nem se sintam mal quando vocês não souberem julgar entre uma decisão ou outra decisão. Isso é realmente uma coisa difícil, requer conhecimento. É claro que o conhecimento não se tem nenhuma desculpa para não obtê-lo, né? Para não alcançar o conhecimento. Mas não é algo fácil, é algo difícil, é algo que exige conhecimento, é algo que exige um aprofundamento nos versículos do Alcorão Sagrado e nos hadith, ou seja, nos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nesse caso não é uma coisa que vem do nada. Portanto, empenhem-se em conhecer mais o Islã, empenhem-se em conhecer mais a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aprendam o árabe para que vocês possam ter uma melhor concepção do que é o Alcorão Sagrado e do que foi exatamente aquilo, ou do que foi
ou o que foi aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse para você, disse para mim e disse para toda a humanidade num livro que nós chamamos de Alcorão Sagrado. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda o conhecimento e que nos permita aprofundarmos neste conhecimento. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.